Bem, boa tarde a todos. Vamos dar início aqui à nossa palestra aqui no 10º programa Escola de Verão, na 10ª Escola de Verão de Matemática da FIES, né? É uma satisfação muito grande receber virtualmente Franciele. Quem não sabe, Franciele é uma ex-aluna da casa, fez graduação aqui na UFS, no Departamento de Matemática. Eu não lembro das datas exatamente que ela se formou, acho que foi 2013, 2014, por aí. Ela... 2014, né? Eu tive a sorte de ter Franciele como minha aluna, uma excelente aluna na época, em iniciação científica, no mestrado, terminou o mestrado em 2016, fez Franciele? 2016. 2016, fez um excelente trabalho e ela deu continuidade a esse trabalho no doutorado. Tendo terminado seu doutorado no ano passado, em janeiro e fevereiro, eu e Maria estávamos na banca, né, vimos lá o excelente trabalho que ela fez com o professor Ezequiel, que está aqui presente, nos dando essa honra de tê-la aqui presente, né. Bom, hoje ela vai falar aqui para a gente um pouco... para quem não sabe, ela fez doutorado na FMG, né, com o professor Ezequiel, em geometria diferencial. Hoje ela vai falar aqui para a gente um pouco sobre o seu trabalho de tese, que foi o título Obstruções topológicas para a existência de métricas com curvatura escalar não negativa ou positiva e bordo uniconvexo. Fique à vontade, Franciele. Obrigada, Almir. Boa tarde a todos e obrigada pela presença. Eu vou falar um pouco sobre obstruções topológicas para a existência de métricas com curvatura escalar não negativa ou mesmo positiva, né, e bordo uniconvexo. Esse tipo de problema nos diz um pouco sobre a famosa relação entre a topologia e a curvatura de uma variedade, né? Mas geralmente problemas de encontrar obstruções topológicas para a existência de métricas com alguma restrição sobre alguma curvatura, seja ela de Hit, escalar ou seccional. Existem já diversos resultados clássicos, né, nesse sentido, né, como, por exemplo, o teorema de Bonet-Myers, o teorema de Hadamard, o teorema de Sinde e mesmo o teorema de Gauss-Bonnet em dimensão 2. Né? Note que esses resultados que eu citei, Sinde, Hadamard, Bonet-Myers, eles encontram obstruções topológicas para a existência de métricas com alguma condição sobre o Hit ou a curvatura seccional, né? Mas e para a curvatura escalar? Se você toma agora a sua restrição como sendo na curvatura escalar, sobre a curvatura escalar, a gente tem em dimensão 2, tem o teorema de Gauss-Bonnet, né? Mas em dimensão mais alta, né? Porque tratar desse tipo de problema com a curvatura escalar é um pouco mais complicado, porque a curvatura escalar, ela comparada de Hit e a seccional, elas são mais fracas. Ela é mais fraca no sentido de que ela nos fornece menos informações sobre a variedade, né? Então, aqui nesse trabalho, nessa palestra, a gente vai tratar deste tipo de problema para a curvatura escalar, né? Mais precisamente, a gente vai tentar responder a seguinte pergunta. Dada uma variedade M, existe uma métrica riemanniana com curvatura escalar não negativa ou mesmo positiva? Se sim, o que a gente pode dizer sobre a geometria e a topologia dessa variedade? Certo? Antes de mais nada, eu quero mencionar que as variedades que eu vou trabalhar aqui, que eu vou mencionar aqui, são todas compactas e orientáveis, tá? E então, eu vou começar... Esse tipo de problema para variedades fechadas foi bastante estudado por Chen e Yao. Eles deram início ao estudo desse problema para variedades fechadas, né? Fechadas sem bordo, né? No final da década de 70. Eles provaram diversos resultados e, como consequência, eles obteram esse teorema, né? Que se você pega um toro de dimensão n, para n maior ou igual a 3, e faz a soma conexa com qualquer variedade fechada, então essa variedade, essa soma conexa, não tem uma métrica de curvatura escalar positiva, né?
começaram a provar esse fato em dimensão 3 no final da década de 70, depois estenderam para a dimensão entre 3 e 7, e recentemente, em 2017, eles provaram que esse resultado é válido para qualquer que seja a dimensão. Tá? Então, vamos falar um pouco desses resultados, né, de achar obstruções topológicas para a existência de métricas com curvatura positiva em variedades fechadas, né, desses resultados feitos por Chen e Yao. Em primeiro, né, vamos começar aqui em dimensão 3, com a seguinte definição. Você tem uma variedade tridimensional. Uma superfície propriamente mergulhada ou toda contida no bordo, que não é uma esfera, é incompressível se o homomorfismo induzido nos grupos fundamentais pelo mergulho, pela inclusão, é injetor, né? Caso contrário, a gente diz que essa superfície é compressível. Ser incompressível quer dizer que toda curva que representa um elemento não trivial no grupo fundamental da superfície, também representa um elemento não trivial vista como elemento do grupo fundamental do ambiente M. E a gente tem aqui, por exemplo, um toro em R3, ele é compressível. Qualquer curva no toro, ela é não trivial em R3, né? Porque o R3 é simplesmente conexo. Se você considera um toro de dimensão 3, mergulhado no toro de dimensão 3, ele é incompressível. Mas, geralmente, se você considera o produto de um círculo com uma superfície fechada de gênero positivo, né, você pode ver essa superfície sigma como sendo uma superfície, né, nesse produto, e ela vai ser incompressível, certo? E aí, o Chen e Yao, eles definiram o seguinte conjunto, né? T3 como sendo o conjunto de todas as variedades tridimensionais fechadas, tal que o grupo fundamental de todo recobrimento finito, ele não contém o grupo fundamental de uma superfície fechada de gênero positivo. Em particular, note que se uma variedade ela tem uma superfície incompressível, ela contém o grupo fundamental de uma superfície fechada de gênero positivo, né? Em particular, ela não está no C3. Então, se ela tem uma superfície incompressível de gênero positivo, então ela não está nesse conjunto C3. E os Chen e Yao mostraram que estar fora desse conjunto C3 é uma obstrução topológica para métricas de curvatura positiva, né? Vamos ver alguns exemplos de variedades que estão e não estão nesse conjunto, né? O toro de dimensão 3, ele não está nesse conjunto, porque a gente viu que ele tem um toro incompressível, né, aqui nele, né? A esfera de dimensão 3, ela está nesse conjunto C3 porque o grupo fundamental dela é o trivial, né? Então, ela não pode ter um incompressível de gênero positivo. Ela não contém o grupo fundamental de uma superfície fechada de gênero positivo, né? E mais geralmente aqui, se você faz o produto do círculo cartesiano, né, o produto do círculo com uma superfície fechada de gênero positivo, a gente viu que ele tem um incompressível de gênero positivo, então esse produto não está no conjunto C3, né? Então, o Chen e Yao mostraram no final da década de 70 que se uma variedade riemanniana tem curvatura escalar não negativa, então, ou ela está no conjunto C3 ou ela é flat. Então, se ela não está no conjunto C3, não pode existir uma métrica de curvatura escalar positiva. Então, como consequência, o toro de dimensão 3 não tem uma métrica de curvatura escalar positiva, porque a gente observou anteriormente que o toro não está no conjunto C3. Né? E aí, ainda nesse período, né, no final da década de 70, eles generalizaram esse resultado, eles estenderam esse resultado para a dimensão um pouco mais alta, entre 3 e 7. Eles definiram indutivamente
o conjunto CN, com N maior ou igual a 4, como sendo o conjunto de todas as variedades fechadas, n-dimensionais, tal que qualquer recobrimento finito dessa variedade e qualquer classe não trivial, homologia de codimensão 1 desse recobrimento finito, ela pode ser representada por uma hipersuperfície fechada que está no Cn-1. Então, eles obteram um resultado, né, estenderam aquele resultado que a gente viu aqui em dimensão 3 para a dimensão mais alta, entre 3 e 7. É que se uma variedade riemanniana M de dimensão entre 3 e 7 tem curvatura escalar não negativa, então ou ela está no Cn, ou ela é Ricci-flat, com bordo totalmente, ou ela é Ricci-flat. Em particular, se uma variedade, se você conseguir garantir que uma variedade não está no Cn, então ela não tem uma métrica de curvatura positiva. Para mostrar esse resultado, né, você pode se perguntar aqui sobre essa restrição sobre a dimensão. Eles usaram uma ferramenta fundamental, foi o método das hipersuperfícies mínimas, né, que a princípio é válido para a dimensão entre 3 e 7. Ele consiste na existência de hipersuperfícies mínimas estáveis, né, na variedade. Então, como consequência desse resultado, o toro de dimensão n com n entre 3 e 7 não admite métrica com curvatura escalar positiva, porque você consegue mostrar que o toro não está nesse conjunto Cn, certo? E usando resultados similares, ainda neste período, eles mostraram que se você tem uma variedade n-dimensional fechada, com dimensão entre 3 e 7, então, e existe uma aplicação dela num toro de dimensão n de grau 1, então essa variedade não tem uma métrica riemanniana com curvatura escalar positiva, né? Se você considere um toro e você faz a soma conexa desse toro com a variedade fechada, você consegue uma aplicação dessa soma conexa em um toro de grau 1, colapsando a superfície M, a superfície fechada, num ponto do toro, né? Em particular, se você faz a soma conexa com um toro de dimensão n e com uma variedade fechada, entre dimensão entre 3 e 7, ela não tem uma métrica de curvatura escalar positiva, certo? Então, mais recentemente, em 2017, o Shen e Yao, eles estenderam o método das superfícies mínimas, que ele usou para provar esse fato de dimensão entre 3 e 7. Eles estenderam esse método para qualquer que seja a dimensão, e provaram que esse resultado também é válido para qualquer que seja a dimensão. Então, como consequência, para qualquer dimensão, n maior ou igual a 3, a soma conexa de um toro com a superfície fechada não tem uma métrica de curvatura escalar positiva, né? Mas, né, eu só mencionei aqui alguns resultados e o trabalho que o professor Ezequiel fez foi inspirado nesses resultados do Shen e do Yao, né, que eu citei anteriormente, né? Então, mas como tratar desse tipo de problema de obter obstruções topológicas métricas de curvatura escalar positiva ou não negativa em uma variedade que tem bordo, né? A primeira observação é que a gente tem que colocar alguma condição sobre a geometria do bordo, porque o Gromov, ele mostrou que se você não impõe nenhuma condição sobre a geometria do bordo, não existe obstrução topológica alguma para a existência de métrica com curvatura seccional positiva, negativa ou nula. Então, a gente tem que colocar uma condição sobre a geometria do bordo. Quando essa condição é colocada, as obstruções topológicas elas vão aparecer, né? Existem alguns resultados nessa direção, né? Como, por exemplo, esse resultado do Gromov, né, do final da década de 60, que diz que uma variedade riemanniana com curvatura seccional positiva e bordo convexo quer dizer que a segunda forma fundamental do bordo é não negativa, certo? Ela é difeomorfa um disco, né? E como consequência, um exemplozinho básico, se você considera produto do intervalo I fechado
com toro, essa variedade ela não tem uma métrica riemanniana de curvatura seccional positiva e bordo convexo. Outro resultado também, que esse é mais recente, da Friseli, né, de 2017, que se você tem uma variedade riemanniana com curvatura de HIT não negativa e bordo estritamente convexo, então o bordo é conexo e a aplicação, o homomorfismo induzido nos grupos fundamentais pela inclusão do bordo na variedade, ele é sobrejetor. Em particular, né, como consequência, aquela mesma variedade, o intervalo I cartesiano, fechado I cartesiano toro, ela não tem uma métrica de HIT não negativa e bordo estritamente convexo, né? O bordo dessa variedade é desconexo. Né? Então, veja que esses resultados para variedades com bordo que eu citei, o da Friseli e o do Gromov, eles tratam, né, de obstruções, eles dão obstruções topológicas para a existência, né, de métricas com certas condições sobre o HIT e sobre a seccional. Né? E sobre também quando a condição imposta na geometria do bordo é sobre a segunda forma fundamental. Né? Aqui a gente vai tratar de condições sobre a geometria do bordo que a gente vai... As condições sobre a geometria do bordo que a gente vai impor é sobre a curvatura média do bordo. A gente vai... e então, nossa... Franciele? Oi? Desculpe interromper, é que tem uma pergunta do Elivaldo, ele está perguntando se esse bordo é livre no resultado anterior. Aonde? Nesse resultado aí. O bordo é livre? Não, Sim. para você ter bordo livre, você tem que ter uma hipersuperfície com bordo, né? Nesse caso, eu acho que não faz sentido perguntar de bordo livre aqui, não. Falar de bordo livre, não. Entendeu? Ok. Ele disse ok. Certo? Bem. Obrigado. Nada. Posso continuar? Pode sim, pode sim. Então, como a gente tem que colocar essa condição sobre a geometria do bordo e a condição que a gente vai colocar é sobre a curvatura média do bordo, a gente tem que reformular a pergunta, né? Dada uma variedade riemanniana, aquela pergunta de lá do início, dada uma variedade riemanniana M com bordo não vazio, a gente podemos encontrar uma métrica riemanniana em M com curvatura escalar não negativa e bordo min convexo. Bordo min convexo quer dizer que a curvatura média do bordo é não negativa, certo? Ou mesmo curvatura escalar positiva e bordo min convexo? Se sim, o que a gente pode, né, dizer sobre a geometria e a topologia dessa variedade. Né? Mas, inspiradas nos resultados que eu mencionei antes aí do Shen e do Yao para o caso fechado, eu e o professor Ezequiel Barbosa, a gente mostrou o seguinte resultado. Né? Você faz a soma conexa de uma variedade fechada com esse produto aqui do intervalo com toro de dimensão n-1, ela não admite uma métrica com curvatura escalar positiva e bordo min convexo para qualquer n fechada. E a variedade soma conexa de qualquer n fechada com esse produto, né, de um toro de dimensão n-2 e com a superfície com bordo conexa, que não é um disco e nem um cilindro, essa soma conexa não admite uma métrica com curvatura escalar não negativa e bordo min convexo, certo? Então, foi o que a gente obteve, né? Foi um dos resultados que a gente provou diversos resultados e, como consequência, a gente obteve essa versão um pouco similar à obtida por Shen e Yao no caso fechado. Né? E tem a restrição sobre a dimensão, né? Entre 3 e 7. Aqui, porque existe... O Shen e Yao, lá no caso fechado, ele usou o método das hipersuperfícies mínimas, como eu mencionei. Existe uma versão desse método das hipersuperfícies mínimas, que é para superfícies mínimas com bordo livre, hipersuperfícies mínimas com bordo livre, e garante a existência de hipersuperfícies mínimas com bordo livre na variedade, sob certas condições topológicas. Né? Então, só para efeito de notação, sempre que aparecer esse par aqui, bordo M, eu estou denotando uma variedade M com bordo não vazio, certo?
E eu vou definir aqui, considero uma função f, né, de m em n. Isso aqui, essa notação para a função f significa que f leva bordo no bordo, certo? Uma aplicação contínua, e você considera os homomorfismos induzidos por essa função nos primeiros grupos de homotopia, né? No grupo fundamental e no primeiro grupo de homotopia relativa ao bordo. Quando esses dois homomorfismos são injetores, a gente diz que essa função f é π injetora. Certo? Então, o que impulsionou a gente, eu e o professor Ezequiel, a tratar deste tipo de problema é como o Shen Yao, ele começou o caso dele lá, o resultado dele, ele começou em dimensão 3, e ele tinha diversos resultados, diversas ferramentas que ajudaram, que eles usaram lá na prova, no teorema, e a gente notou que a Fraser, o Shen e esse Peng, eles obtiveram versões das ferramentas usadas por Shen Yao lá no caso fechado, versões similares para o caso com bordo, né? Como, por exemplo, esse resultado aqui, que foi fundamental no nosso trabalho, que diz que se você tem uma variedade de riemanniana tridimensional e você tem uma aplicação F, π-injetora, né, de uma superfície conexa, que não é um disco, né, para a variedade, então você consegue uma imersão mínima estável com bordo livre dessa superfície em M. Né? Um outro resultado também bastante importante, ainda que eles provaram no mesmo trabalho, é que se você tem uma superfície, uma superfície conexa, né, mínima estável e com bordo livre em uma variedade riemanniana tridimensional com bordo min-convexa, então, se essa variedade riemanniana tem curvatura escalar positiva, então essa mínima estável com bordo livre só pode ser um disco. Se é não negativa, ou ela é um disco, ou ela é um cilindro totalmente geodésico. Um cilindro flat com bordo totalmente geodésico. Então, esses são os teoremas, né, que obtidos pela Fraser e o Peng e o Shen, que a gente usou fortemente para tratar do nosso trabalho em dimensão 3. Estou começando aqui em dimensão 3, tá? E uma definição aqui importante, lembre que antes eu defini o que era uma superfície incompressível, né? Propriamente mergulhada em incompressível, que é quando o homomorfismo induzido nos grupos fundamentais pela inclusão é injetor. Aqui, a gente está considerando variedades com bordo, né? Uma superfície é propriamente mergulhada, ela é dita ser bordo incompressível se o homomorfismo induzido pela inclusão no primeiro grupo de homotopia relativa ao bordo é injetor. Né? Caso contrário, a gente diz que essa sigma é bordo compressível. E a gente diz que sigma é essencial se ela é bordo incompressível e incompressível. Em particular, ou seja, ela é essencial se a inclusão dela no ambiente M, sigma é essencial, se a inclusão de sigma em M é π-injetora. Certo? E como um exemplo, né, a gente se considera M como sendo o produto sigma cartesiano S1, onde essa sigma é uma superfície conexa com bordo, né? Então, você vendo sigma em M, nesse produto, ela é essencial, certo? Ela é essencial. Então, vamos definir esse conjunto C3-til, que é o conjunto que vai permitir a gente mostrar algumas obstruções topológicas para a existência que vai dar uma obstrução topológica para a existência de certas métricas em uma variedade dimensional. Né? Defina C3-til como sendo o conjunto de todas as variedades tridimensionais, tal que não existe uma aplicação π-injetora de uma superfície conexa que não é um disco e nem um cilindro. Né? Note que
Se uma variedade tridimensional M tem uma superfície essencial, que não é um disco e não é um cilindro, então essa variedade de M não está nesse conjunto C3. Né? E aí, como consequência dos dois resultados que eu citei da Frese, né, consequência direta desses dois resultados, está nesse conjunto C, não, está fora desse conjunto C3-til é uma obstrução topológica para a existência de métricas com curvatura escalar não negativa e borda convexo, certo? Por exemplo, né, a variedade de M, né, dada pelo produto do círculo com uma superfície conexa que não é um disco e nenhum cilindro, a gente viu que essa sigma é essencial em M. Né? A superfície sigma é essencial nesse produto. Né? E como ela não é um disco nem um cilindro, né, ela não está nesse conjunto C3-til, a variedade. Né? Então, esse produto, sigma cartesiano, o círculo, não tem uma métrica de riemanniana de curvatura escalar negativa e bordo inconvexo, certo? Então, isso, até agora, tudo isso é consequência dos resultados direta, basicamente, dos resultados que eu citei da Frese, né? Que eu citei. E agora eu vou definir um conjunto que é menor que esse conjunto C3-til. E a gente vai obter obstruções topológicas para métricas com curvatura escalar positiva e borda convexo a partir desse outro conjunto. Define C3-til analogamente. Né? Define C3-til como sendo o conjunto de todas as variedades tridimensionais, mas que não existe uma aplicação pio-injetora de uma superfície conexa que não é um disco, certo? Que eu estou restringindo ela a ser um disco apenas, né? Não existe essa aplicação pio-injetora de uma superfície que não é um cilindro, é um disco em M. E a gente vai mostrar que estar fora desse C3 barra é uma obstrução topológica para a existência de métricas com curvatura escalar positiva e borda convexa. Né? Vamos ver alguns exemplos de variedades que estão e não estão nesse C3 barra. O toro sólido, esse exemplo 1, o toro sólido, o círculo cartesiano disco, né? Ele está no C3 barra, porque ele não pode ter essa aplicação, né, pio-injetora de algo que não seja um disco, porque o primeiro grupo de homotopia relativa ao bordo é trivial, certo? Né? Como a gente viu, esse produto aqui, S1 cartesiano sigma, com sigma diferente de um disco, né? A gente viu que sigma é essencial no produto. Se sigma é diferente de um disco, então esse produto não está nesse conjunto C3, porque a inclusão de sigma nesse produto vai ser π1 injetora. Certo? E se você faz o produto de um intervalo fechado cartesiano, qualquer superfície fechada de gênero positivo, também a gente consegue ver que também não está nesse conjunto C3 barra. Então, eu, juntamente com o professor Ezequiel, a gente mostrou que não está nesse conjunto C3 barra, é uma obstrução topológica para a existência de métricas com curvatura escalar positiva e borda convexa. Mais que isso ainda, se uma superfície não está nesse C3 barra, qualquer métrica que você tome nessa superfície com curvatura escalar não negativa e borda convexa tem que ser hit flat com borda totalmente geodésica, certo? Então, a gente obteve o seguinte resultado. Em dimensão 3, se você tem uma variedade riemanniana tal que a curvatura escalar é não negativa e o bordo é convexo, então, ou ela está no conjunto C3 barra, ou ela é plana com bordo totalmente geodésico. Né? Em particular, se ela não está no C3 barra, não pode ter uma métrica com curvatura escalar positiva e bordo convexo. Certo? Veja que, né, isso aqui é uma versão similar à obtida por Shen Yao, que eu mostrei antes, né? O resultado obtido pelo Shen Yao.
uma versão similar, só entra aqui condições de bordo, né? E aí, para provar isso, a gente, vou dar uma ideia assim da prova, a gente supõe, faz por contradição, né? Supõe que M não pertence ao C3 barra, né? E que ela não é hit flat com bordo totalmente geodésico, né? Aqui denota a curvatura, a segunda forma fundamental do bordo, né? Esse BG aqui, com relação à métrica G. Então, o fato dela não estar no C3 barra e dela ter essa métrica com curvatura escalar não negativa e bordo convexo, garante a existência de uma aplicação pio-injetora do cilindro, de um cilindro. Certo? Outra coisa, a gente consegue uma métrica riemanniana em M, uma métrica H, de curvatura escalar positiva e bordo mínimo. Né? Isso porque, para provar isso, né, a gente obteve uma versão similar ao teorema do Kasdan e Warner para as variedades riemannianas com bordo, né, e diz que você tem uma variedade riemanniana com bordo de dimensão n maior ou igual a 3, né, com curvatura escalar não negativa em bordo convexo, então, ou ela tem uma métrica com curvatura escalar positiva e bordo mínimo, ou ela a métrica G é hit flat com bordo totalmente geodésico. Como nossa métrica inicial tem curvatura escalar negativa e bordo convexo, e por hipótese a gente está supondo que ela não é hit flat com bordo totalmente geodésico, então a única né, opção aqui é ela ter uma métrica H com curvatura escalar positiva e bordo mínimo, certo? Então, ela tem, lembre que no item anterior a esse, a gente viu que existe uma aplicação pio-injetora de um cilindro em M. Então, usando aqueles resultados que eu citei em dimensão 3 do Shen, da Fraser e da Peng, então você consegue uma imersão mínima estável com bordo livre do cilindro C em M com respeito à métrica H, a métrica de curvatura positiva e bordo mínimo. Certo? Mas como ela tem... A gente obtém uma contradição porque como a métrica H tem curvatura escalar positiva e bordo mínimo, o outro resultado da Fraser e Shen e Peng diz que essa variedade, uma variedade mínima estável com bordo livre, ela só poderia ser um disco. Né? No nosso caso, a contradição é que essa C aqui a gente encontrou como sendo cilindro. Né? Então, a gente tem essa contradição e, portanto, M pertence a C3 barra ou M é plana com bordo totalmente geodésico. Né? Agora, para ver a exclusividade do ou, quer dizer que, ou seja, que se M é plana com bordo totalmente geodésico, então M não pertence a C3 barra, a gente consegue observar que se M é plana com bordo totalmente geodésico, então M é recoberta por um intervalo cartesiano toro, recoberta por essa variedade aqui. E daí a gente consegue mostrar a partir disso que essa M não vai pertencer a C3 barra, certo? Então, segue a prova, né? E aí a gente vai ver agora, vamos ver exemplos, né, de variedades que não tem métrica com curvatura escalar positiva e bordo convexo, né? Veja aqui o produto de um intervalo fechado com uma superfície fechada de gênero positivo, né? Ela não tem uma tal métrica porque a gente viu que ela não está no conjunto C3 barra, né? E mais, né? Qualquer métrica com curvatura escalar não negativa e bordo convexo nesse produto tem que ser hit flat com bordo totalmente geodésico. Hit flat ou flat é equivalente à dimensão 3, né? Então, a gente buscou, já que a gente obteve esse resultado de que não está no C3
no C3, a gente obteve essa obstrução, né, que não está no conjunto C3 barra uma obstrução para a existência de métrica com curvatura escalar positiva e bordo convexo. A gente buscou exemplos de variedades que não estão nesse conjunto, né? Um casinho aqui especial é se você tem aqui uma variedade riemanniana tridimensional cujo bordo é um toro incompressível, né? Cujo bordo é um toro incompressível, então então ela não tem uma métrica com curvatura escalar não negativa e bordo min convexo, né? Porque a gente consegue mostrar que essa variedade de M sobre essas condições aqui sobre o bordo, ela não está no conjunto C3 til. Então ela não tem uma métrica com curvatura escalar positiva e bordo min convexo pelos resultados que eu citei anteriores da Fraser, certo? Né? Então, quando você tem uma variedade com um bordo aqui sendo um toro incompressível, quando você faz a soma conexa dela em qualquer variedade fechada, a soma conexa deixa o bordo topologicamente intacto, né? Então, quando você faz a soma conexa com qualquer variedade fechada, o bordo ainda vai ser um toro incompressível. Então, quando você considera essa variedade aqui, S1 cartesiano toro com disco aberto, retirado, né? Essa variedade, o bordo dela é um toro incompressível. Então, quando você faz o conjunto ou a soma conexa com qualquer variedade fechada, essa soma conexa, né, resultante aqui, o bordo dela ainda vai ser um toro incompressível. Então, por essa proposição, a gente tem que essa variedade, para qualquer N fechada, não tem uma métrica de curvatura escalar não negativa e bordo min convexo. Certo? Mas um pouco mais geral agora. Se você tem que M é uma variedade tridimensional cujas componentes conexas são toros ou esferas, sendo que tem pelo menos um toro incompressível. Ou são toros incompressíveis ou esferas, sendo que tem que ter pelo menos um toro, não pode ser só esferas. Né? Nesse caso aqui pode ter vários toros incompressíveis, né? Então, nesse caso, se você consegue garantir essa condição de bordo, então essa variedade de M não admite uma métrica com curvatura escalar positiva e bordo min convexo. Isso porque a gente consegue mostrar que essa variedade, sobre essas condições aqui de bordo, ela não está no conjunto C3 barra. Então, ela não pode ter uma tal métrica. Né? Então, como eu mencionei, quando você faz soma conexas, por exemplo, quando você pega duas variedades, quando você toma duas variedades com essas condições aqui sobre o bordo, com essas hipóteses aqui desse teorema, e faz a soma conexa, essa soma conexa ainda vai ter vai satisfazer essa condição de bordo, né? E ainda se você pega uma dessas e faz a soma conexa com uma variedade fechada, ainda vai ter essa condição topológica sobre o bordo, né? Então aqui a gente tem uma lista aqui de exemplos de variedades que não admitem métrica com curvatura escalar positiva e bordo min convexo, né? Eu destaco aqui que a gente enunciou antes, que a prova para dimensão em 3 e 7, aqui a gente tem isso, a gente tem esse em dimensão 3, né? E um toro cartesiano, um intervalo fechado, soma conexa com qualquer variedade fechada tridimensional, não tem uma métrica de curvatura escalar positiva e bordo min convexo. Mais ainda, qualquer métrica com curvatura escalar não negativa e bordo min convexo, em qualquer variedade dessa lista aqui, tem que ser hit flat com bordo totalmente geodésico. Né? E aí, a gente generalizou, né, estendeu esses resultados que a gente provou aqui em dimensão 3 para a dimensão mais alta, dimensão entre 3 e 7. Né? A gente fez por indução. As provas aqui, a partir daqui, foram feitas por indução a partir do caso 3, e usando, né, esse teorema, né, que é o método das hipersuperfícies mínimas com bordo livre, que diz que é um teorema de teoria geométrica da medida, que diz que para você ter uma variedade riemanniana n-dimensional, de dimensão entre 3 e 7, e você tem uma classe não trivial na homologia relativa ao bordo de codimensão 1. Então,
existe uma hipersuperfície mínima estável com bordo livre propriamente mergulhada que representa essa classe não trivial alfa. Certo? E aí a gente, né, estendeu os resultados que a gente tem em dimensão 3 para a dimensão mais alta, entre 3 e 7, usando esse resultado, usando principalmente esse resultado por indução. Certo? A gente estendeu o conjunto, aquele primeiro conjunto a gente tinha a definição de C3 tio, né? A gente tem o conjunto C3 tio. E aí a gente define para N maior ou igual a 4, a gente define indutivamente CN tio como sendo o conjunto de todas as variedades n-dimensionais, tal que qualquer classe não trivial na homologia relativa ao bordo de codimensão 1, ela pode ser representada por uma hipersuperfície que está num CN-1 tio, certo? E aí, a gente tinha lá em dimensão 3, que em dimensão 3, como consequência dos resultados da Fraser, né, em dimensão 3, se M não pertencia a C3 tio, então ela não tem métrica com curvatura escalar não negativa e bordo meio convexo. Então, o mesmo vale para a dimensão entre 3 e 7, né? Aqui a gente provou. Então, como exemplo, você considera sigma uma superfície conexa que não é nem um disco e nem um cilindro, o produto de sigma com um toro de dimensão n-2, né, para n entre 3 e 7, esse produto não tem uma métrica de curvatura escalar não negativa e bordo meio convexo, porque você consegue, usando indução, você consegue mostrar que esse produto não está no CN tio. E aí, a gente também vai definir indutivamente para N maior ou igual a 4, o conjunto CN barra, né? Que a gente já tinha lá o C3 barra, a gente vai definir indutivamente como sendo o conjunto de todas as variedades n-dimensionais, está escrito para qualquer classe não trivial, nesse grupo aqui de homologia, ela pode ser representada por uma hipersuperfície que não está no CN-1 barra. Certo? E aí a gente obteve a versão do resultado que eu provei aqui em dimensão 3, né, para a dimensão entre 3 e 7. Né? Uma variedade riemanniana de dimensão entre 3 e 7, de curvatura escalar não negativa e bordo meio convexo. Então, ela pertence a CN barra ou ela é Hit flat com bordo totalmente geodésico. Em particular, se ela não está no CN tio, no CN barra, então ela não tem uma métrica de curvatura escalar positiva e bordo meio convexo, certo? Estar fora desse CN barra é uma obstrução para a existência desse tipo de métrica. E aí, como exemplo, né, se você faz o produto de um cilindro cartesiano dimensão n-1 para dimensão N entre 3 e 7, esse produto não tem uma métrica de curvatura escalar positiva e bordo meio convexo. Né, que a gente consegue mostrar, usando indução também, que esse produto, essa variedade de produto, ela não está no CN barra. Certo? E mais ainda, qualquer métrica com curvatura escalar não negativa e bordo meio convexo nessa variedade tem que ser Hit flat com bordo totalmente geodésico, certo? E aí o resultado final, que também é provado usando indução, né? E aí a gente obtém tudo que foi proposto, é que se você tem uma aplicação em dimensão em 3 e 7, tá? Uma aplicação F de M no produto de sigma cartesiano Tn-2, que tem grau diferente de zero, e onde essa sigma não é um disco, uma superfície conexa que não é um disco, então essa variedade M não tem uma métrica com curvatura escalar positiva e bordo meio convexo. E além disso, se você tiver que essa sigma também não é um cilindro, você garante a não existência de uma métrica com curvatura escalar não negativa e bordo meio convexo. A gente faz isso, a gente prova por indução que
a existência dessa aplicação de grau diferente de zero, né, implica, no primeiro caso, se sigma não é um disco, que ela não está no CN barra. Né? E se a gente tiver que também ela não é um cilindro, a gente consegue mostrar que ela não está no CN-til. E daí a gente usa os resultados anteriores. Certo? E aí, como consequência, a gente tinha o que foi enunciado no início, na parte inicial da palestra, que foi que essas somas conexas aqui, foi que a soma conexa de um cilindro cartesiano tório de dimensão n-1 com qualquer variedade fechada, não tem uma métrica de curvatura escalar positiva e bordo convexo, e a soma conexa de qualquer variedade fechada com o produto de uma superfície sigma, conexa sigma, com tório de dimensão n-2, com sigma não sendo nem um cilindro e nem um disco, ela não admite uma métrica com curvatura escalar não negativa e bordo convexo. Isso em dimensão entre 3 e 7, certo? Então,